Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Dutra, sou membro da Liga de Cardiologia da UFSPA e monitor da cadeira de Semiologia Cardiovascular da UFSPA, e hoje eu vou dar a aula para vocês de exame físico cardíaco do módulo de Semiologia do Descomplicard. Então, nosso exame físico vai sempre começar com a medida dos sinais vitais, né? O que são os sinais vitais? A gente tem a temperatura, a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Na cardiologia, os sinais vitais nos trazem assim, informações que são extremamente importantes. Então, a temperatura vai nos dizer se o paciente tem um quadro infeccioso associado, a pressão arterial vai nos dizer se o paciente está hipertenso, está hipotenso, que pode justificar uma série de sintomas que ele está sentindo, que ele apresenta. Frequência cardíaca, a mesma coisa. A gente tem uma faixa de normalidade entre 60 e 100 batimentos por minuto. Se o paciente está acima de tem uma frequência maior do que 100, ele está taquicárdico. Se tem uma frequência menor do que 60, ele está bradicárdico. E mesma coisa com a frequência respiratória. A gente tem uma faixa de normalidade entre 12 e 20. Se o paciente está com uma frequência maior do que 20, ele está taquipneico. Se ele está com uma frequência menor do que 12, ele está bradipneico. Falando um pouquinho mais especificamente da aferição da pressão arterial, é importante que o paciente, na hora que a gente for medir a pressão dele, a gente tenha o tamanho adequado do manguito, porque o manguito frouxo, o manguito ou muito apertado num paciente obeso, por exemplo, vai interferir no valor da pressão arterial. Assim, ó, essa parte do repouso de 3 a 5 e várias outras coisas que a gente vai conversar aqui é a teoria, né? É o que seria ideal, mas a gente sabe que na prática nem sempre dá para fazer isso tudo. Mas o que é o ideal, então? O paciente está num repouso de 3 a 5 minutos, sem nem conversar. A gente questionar se o paciente tomou café, bebida alcoólica, alimentos, se fumou, se exercitou na última meia hora e até se está de bexiga cheia. Como que o paciente tem que estar posicionado? Ele tem que estar posicionado sentado, com os pés descruzados e encostando no chão. O dorso ele tem que estar recostado na cadeira. E isso é o mais importante, que é o braço estar na altura do coração com a palma da mão virada para cima. Então, nunca aferir a pressão com o braço caído ou não estando na altura do coração, porque vai ter uma diferença importante na sua medida da pressão. É importante medir ambos os braços na primeira consulta, porque tu vai ver se tem alguma diferença entre os membros que pode dizer a respeito a algum diagnóstico do paciente, e sempre ter duas medidas e considerar o valor mais alto para para saber o basal do seu paciente, né? Nas outras consultas você vai medir de novo e vai ter aqueles valores da primeira consulta como referência. Falando mais especificamente, então, do exame físico do coração, a gente sempre começa com inspeção, né? Eu coloquei inspeção e palpação juntos, porque na maioria das vezes tu tá procurando a mesma coisa, mas é sempre inspeção primeiro e depois palpa. O que a gente procura então na inspeção e na palpação? Primeiro, abaulamento. O que é um abaulamento? É uma deformidade, uma deformidade côncava, assim, no tórax do paciente. Isso é muito mais comum de se ver em crianças, porque em adultos a articulação das costelas elas já estão mais ossificadas, é muito difícil ter essa maleabilidade para ele deformar. Então, não é muito comum você ter abaulamento em adultos. Mas em crianças pode acontecer, geralmente está associado a cardiopatias congênitas, né? E geralmente ocorrem por causa de uma alteração no ventrículo direito, provavelmente um aumento. Pode estar relacionado a aneurismos de aorta, derrame pericárdio, cardiomegalia, entre outras doenças que podem acometer a criança. Ictus cordis, então. Onde que a gente palpa o ictus cordis? O ictus cordis ele vai estar sempre não, né? Ele vai estar palpável
num paciente, o normal dele é no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Por que eu me embolei agora? Porque podem ter variações que não são patológicas, tem variações anatômicas que vão de acordo com o biotipo do paciente. Então, no paciente mais brevilíneo, esse ictus pode estar deslocado, o coração pode estar mais horizontalizado e o ictus mais deslocado lateralmente. E no paciente mais longilíneo, o coração pode estar mais verticalizado e esse ictus deslocado mais medialmente, mais medial do que a linha hemiclavicular. O tamanho normal do ictus é de 1 a 2 polpas digitais, mais de 2 já é considerado anormal, já é um ictus aumentado. E quando que a gente tem um ictus aumentado? Ictus aumentado quer dizer dilatação de ventrículo esquerdo, tá? Não necessariamente hipertrofia. A hipertrofia está relacionada à intensidade, não ao tamanho ou quantas polpas digitais tu palpou o ictus. Então, hipertrofia, intensidade do batimento do ictus. Dilatação, tamanho do ictus, tá? Só voltando aqui, lembrando que tu vai primeiro procurar isso na inspeção e depois vai palpar, tá bom? Então, por isso que eu juntei, como eu disse antes. Outra coisa que a gente busca, então, na inspeção e na palpação são as impulsões, né? A gente busca impulsões em 3 locais principais, que é na região parasternal, principalmente a parasternal esquerda, na região subxifoide, que é ali perto do epigastro, e na fúrcula external, que é ali na região do pescoço, entre as clavículas. Como que a gente vai procurar palpar uma impulsão parasternal esquerda? Eu vou pegar meus dedos, colocar nos espaços intercostais esquerdos, ali na região parasternal, geralmente é do 2º ao 5º espaço, e vou buscar por um batimento mais vigoroso, assim, o coração como se estivesse empurrando os meus dedos. Se você tem esse achado, ele é indicativo de hipertrofia do ventrículo direito, né, porque é o ventrículo que está nessa região. A gente também vai palpar na região subxifoide, que se a gente tem esse achado, geralmente é indicativo de hipertrofia do ventrículo direito, mas tem que prestar bem atenção na palpação porque pode ter outras causas. Pode, por exemplo, ser uma transmissão do impulso da aorta abdominal e tem até outras causas que podem se confundir com essa hipertrofia de ventrículo direito que causa essa impulsão na região subxifoide, tá? E por fim, na fúrcula external, a gente vai tanto inspecionar quanto palpar também. E se a gente tem esse achado, geralmente é por um aneurisma de aorta ou suspeita de hipertensão arterial e outros também, tá? A gente vai buscar, aí agora só na palpação por frêmito por frêmitos cardiovascular, tá? Os frêmitos, então a gente vai avaliar a localização, a situação no ciclo cardíaco, a intensidade. Por que a gente vai avaliar isso tudo? Porque eles são decorrentes de sopros cardíacos. Então, se você tem um frêmito, você vai buscar fazer mais ou menos a mesma avaliação que você busca fazer em um sopro. Para quem nunca palpou um frêmito, se tiverem oportunidade no futuro de forem atender um paciente, examinar um paciente que está em diálise e tem uma FAV, né, que é a fístula arterovenosa, peçam para palpar a FAV, porque ali tem um fluxo turbilhonado, que é justamente o que gera o sopro e, consequentemente, o frêmito, e o frêmito ali é bem aparente. Então, se vocês nunca palparam um frêmito na cardiologia, tentem palpar no paciente que está em diálise, tá? Vocês vão entender o que é um frêmito daí. Vamos falar então da ausculta cardíaca, né? A ausculta, que é o que todo mundo busca na cardiologia.
Primeiro, a gente tem que saber usar o instrumento que a gente faz a ausculta, né? Que é o estetoscópio. O estetoscópio ele é dividido em diafragma e na campânula. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente vira o estetoscópio do Littmann lá, aquela parte, a parte pequena de trás não é a campânula. Aquilo é um diafragma pediátrico. Para você ter acesso à campânula, tu tem que tirar aquele diafragma da parte de trás, que daí vai ser a campânula. O que eu escuto com o diafragma? Sons de alta frequência. E com a campânula, sons de baixa frequência. Não quer dizer que você não vai escutar sons de baixa frequência com o diafragma e vice-versa, mas é que são melhor, o diafragma tu escuta melhor sons de alta frequência e a campânula melhor sons de baixa frequência. Tá? Quais são os focos de ausculta, então? A gente tem 5 focos de ausculta, né? O foco aórtico, o foco pulmonar, o aórtico acessório e foco tricúspide e mitral. Mas mais importante do que você saberem o foco é saberem como que eu vou, quais são as minhas referências anatômicas para eu identificar os focos. Então, onde que eu vou auscultar o foco aórtico? O que eu vou usar de referência, né? Então, eu tenho que buscar o segundo espaço intercostal à direita. O que eu vou usar de referência anatômica? Tem 2 jeitos. Eu posso primeiro palpar a clavícula e contar 2 espaços intercostais a partir daí. Ou, o que eu particularmente acho mais fácil, é palpar o externo e em busca do ângulo manubra external, o ângulo de Louis, que ao achar esse ângulo, que é quase que uma pontinha ali no externo, uma bolinha mais proeminente, ao palpar o ângulo de Louis, então, o segundo espaço intercostal vai estar logo lateral, um pouquinho inferior, assim. Então, eu vou identificar o foco aórtico daí, no segundo espaço intercostal à direita. Palpei o ângulo de Louis, à esquerda vai estar o meu foco pulmonar, também no segundo espaço intercostal. Eu identifiquei esses 2 focos, esses 2 espaços intercostais, fica fácil daí. Eu conto 2 para baixo, ali mais ou menos no terceiro ou quarto espaço intercostal eu vou ter o aórtico acessório, ainda ali para external. Desço mais 1 ou 2 espaços ali no quinto espaço intercostal, ainda para external, eu vou ter o meu foco tricúspide. E ainda no quinto espaço intercostal, mas na linha hemiclavicular, eu vou ter o foco mitral daí. Tá? É bem importante que vocês tenham essas referências anatômicas bem estabelecidas na cabeça, assim, com a prática isso acaba indo um pouco que no olhômetro, mas até pegar tem que saber essas referências para identificar os focos corretamente, tá? Falando um pouco, então, das bolhas cardíacas, né? A gente, numa situação fisiológica, a gente geralmente tem 2 bolhas cardíacas, né? A B1, que é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, então o som do fechamento das válvulas é a B1, que é o que a gente escuta o tum do coração, então o coração bate tum, tá, o tum é B1, que é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, e B2 é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que é o tá. Então, o tum, tá é B1 e B2, tá? O que eu posso ter de achados, né, das bolhas? Elas podem estar normofonéticas, que é o som normal delas, inalterado. Elas podem ter uma hipofonese, que é o som diminuído. Então, é aquela ausculta difícil, que tu tem dificuldade de diferenciar B1, B2, até auscultar elas. E uma hiperfonese, que é quando o som está muito alto, muito fácil de auscultar as bolhas, né? Agora vamos falar um pouco sobre o desdobramento fisiológico, porque eu coloquei só esse, né? Apesar de ter vários tipos de desdobramento paradoxal e etc. Esse é o mais importante que a gente saiba identificar. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é muito comum e ele não é indicativo de doença, né? Segundo, que ele é o único que não é patológico, que não é indicativo de doença.
Por isso que a gente sabendo identificar ele, qualquer outro que a gente não entenda muito bem, a gente sabe que é patológico. Então, o que acontece no desdobramento fisiológico? O desdobramento ele é quando a válvula aórtica e a válvula pulmonar não se fecham ao mesmo tempo. Né? Geralmente, B2, que é o fechamento dessas válvulas, é a junção, a soma desses dois sons, do fechamento da válvula aórtica e o fechamento da válvula pulmonar. O desdobramento fisiológico ele é quando esses fechamentos não ocorrem ao mesmo tempo. A gente tem um atraso do fechamento da válvula pulmonar. Por que acontece esse atraso? Quando a gente inspira, né, quando a gente puxa o ar, a gente fica com uma pressão menor no nosso tórax. Né? É por isso que na fisiologia o pulmão se expande e etc. Porque a gente cria um gradiente de pressão para o tórax. Né? A pressão no tórax fica menor do que no restante do corpo. O que isso implica, então? Acontece um aumento do retorno venoso para o átrio direito e, consequentemente, o ventrículo direito. Então, o ventrículo direito ele vai dilatar, ele vai expandir mais para conseguir compensar esse aumento do retorno venoso. E esse atraso da contração do ventrículo direito, causado por essa maior expansibilidade, vai gerar esse atraso do fechamento da válvula pulmonar. Porque esse mesmo mecanismo não acontece do lado esquerdo do coração, então com o átrio esquerdo e com o ventrículo esquerdo, só com o lado direito. Então, a válvula aórtica mantém o fechamento no tempo normal, digamos assim, e a válvula pulmonar vai ter esse atraso devido ao aumento do ventrículo direito, por esse aumento do retorno venoso causado por esse gradiente de pressão que é consequência da inspiração. Entendeu? Então aí a gente vai ter um outro som como um desdobramento da segunda bulha, né, da B2. E então se a gente tem um desdobramento, por exemplo, que é na expiração, a gente sabe que ele não é fisiológico. Tá? Por isso que eu coloquei esse aqui. Outro achado que a gente tem é o galope ventricular, ou também conhecido como B3. Tá? Ele acontece protodiastólico, né? Ou seja, não sei se vocês lembram, mas a gente divide em proto, meso, tele e olo. Então, proto no início, no caso aqui protodiastólico, então é no início da diástole, e meso é no meio, tele é no final, e olo é quando abrange todo esse espaço, né? Esse espaço como um todo, assim, completo. Então, protodiastólico é no início da diástole, que acontece o galope ventricular. Então, logo após B2, ele é um som de baixa frequência. O que significa? Agora eu volto lá no nosso estetoscópio que eu falei durante a ausculta ali. Ele é melhor auscultado com a campânula. Então, B3 é mais facilmente auscultado com a campânula. Eu sei que muita gente não usa a campânula, mas esses sons são mais facilmente auscultados com a campânula. B3 é um som de baixa frequência. Tá? Ele pode ser fisiológico, geralmente em crianças e jovens adultos, assim. Em geral, quando é numa idade mais avançada, já tem caráter patológico. Tá? Ele é melhor auscultado em foco mitral e isso é importante porque muitas vezes é tão difícil de auscultar, mas quando tu coloca o paciente, por exemplo, em decúbito lateral esquerdo e ausculta no foco mitral, fica mais fácil de auscultar uma B3. E o que é a B3? Né? É uma sobrecarga de volume que acontece num ventrículo disfuncional ali, né? Então, acaba tendo, por exemplo, ficando um pouco de sangue dentro do ventrículo esquerdo, e daí na hora do enchimento do ventrículo ocorre o som
como se fosse sangue batendo no sangue, entendeu? É esse som de uma sobrecarga de volume ocasionado por uma disfunção ventricular na hora do enchimento rápido do ventrículo. Tá? Ele é patológico quando for relacionado a uma disfunção miocárdica, a uma IC descompensada, ao início do infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, aqui na imagem a gente pode ver bem quando que a gente tem uma B3 ali, bem no início da diástole, logo após B2. E agora vamos falar de B4, então, o galope atrial. Ele é um som telediastólico ou pré-sistólico, ou seja, como eu disse antes, tele no final da diástole, então ele é logo antes de B1. Tá? E diferente da B3, B4 é sempre patológico, não existe B4 fisiológica. Tá? Ele acontece devido a uma contração atrial vigorosa dentro de um ventrículo rígido, assim, também disfuncional, tá? Mas daí é como se fosse o som batendo no duro, no seco, não tem sobrecarga de volume ali. E é um som de baixa frequência também, melhor auscultado com a campânula. E geralmente ocorre quando você tem uma hipertrofia ventricular, né, que tem um aumento da pressão diastólica final do ventrículo, e início de infarto agudo e outras condições que podem ter B4 também. Falando um pouco, então, do ritmo e frequência cardíaca. O que a gente avalia, né? Primeiro, você está em 2 ou 3 tempos, né? Então, 2 tempos é o normal, 3 tempos é se eu tenho alguma extrabúlia, né? Uma B3, uma B4 ou algum outro som. Eu vou avaliar se o ritmo é regular ou irregular, né? Então, na hora que eu pegar o pulso do paciente ou na ausculta mesmo, eu vou avaliar se o ritmo está regular ou irregular. E eles vão estar, o ritmo e a frequência vão estar alterados em taquicardíacas, em taquicardias, arritmias, fibrilação atrial, bradicardia, entre outros. Tá? Vamos falar agora, então, dos sopros. A gente tem vários tipos de sopros, várias causas de sopros, por assim dizer. Né? Mas tem 4 que é importante estar bem consolidada para vocês da semiologia, tá? Primeiro, o sopro da estenose aórtica. Né? Então, é um sopro mesosistólico, né? Aquele famoso sopro em diamante ou crescendo e decrescendo. Claro, né? Pode acontecer de ser holossistólico, um sopro muito expressivo e aí ser auscultado durante a sístole toda, mas usualmente é característico de ser mesosistólico em diamante. Tá? Ele é mais audível no foco aórtico, ou aórtico acessório também geralmente é bem audível, mas, lembrando de novo, pode ocorrer de ser um sopro tão expressivo que é bem auscultado, por exemplo, no foco mitral. Isso chama sopro de Galavardin, fenômeno de Galavardin, né, que é um sopro de estenose aórtica que tu ausculta ali, que tu ausculta no foco mitral. Tá? E esse é um sopro que irradia para a fúrcula e para as carótidas. Então, muito importante. Se eu tenho um sopro sistólico, eu tenho que auscultar carótida e fúrcula para diferenciar um sopro de estenose aórtica de um sopro de insuficiência mitral, que eu vou falar mais adiante, mas que são os 2 sopros sistólicos e que a gente vai diferenciar mais facilmente sabendo para onde irradia. Então, eu vou auscultar fúrcula e carótidas, e no caso da estenose da insuficiência mitral, que eu vou falar em seguida, a gente vai auscultar a axila. Tá? Então, o sopro de estenose aórtica, geralmente, ele vai estar associado a tríade de sintomas da estenose aórtica. Então, a gente vai ter angina, síncope e dispneia. A gente também tem o pulso parvius et tardus, tá? Que é um pulso atrasado e lento, assim, tá? É difícil escrever sem
vocês palparem um pulso assim, mas pensa, é um atrasado e lento, tá bom? Na estenose aórtica pode haver B4, a gente tem uma hipofonese de A2 ou desdobramento paradoxal, justamente por uma, como os folhetos da válvula aórtica estão estenosados, a gente pode ter um fechamento comprometido, atrasado, ou de forma que a ausculta seja difícil de auscultar A2 ou não seja junto do fechamento de P2, né, que é da válvula pulmonar. E é um ruído de ejeção, ou seja, na injeção do sangue, na sístole, que a gente ausculta o sopro de estenose aórtica. Tá? O sopro de insuficiência aórtica é um sopro diastólico, né, protodiastólico mais especificamente, ou seja, ele é no início da diástole, logo após B2. Ele é um sopro decrescendo, então ele vem B2, ele vem muito intenso e vai diminuindo até B1. Tá? Ele é mais audível no foco aórtico e no aórtico acessório. E ele geralmente está associado à síndrome do baixo débito, ou seja, o que é os sintomas do baixo débito cardíaco. O paciente queixa de fraqueza, astenia, fadiga, são os sintomas de baixo débito cardíaco. Além de sintomas de congestão pulmonar, então o paciente pode queixar de falta de ar, e na ausculta pulmonar você tem um edema agudo de pulmão ali, e de angina noturna por bradicardia. O pulso associado à insuficiência aórtica é o pulso em martelo d'água, que é um pulso bem expressivo, assim, também, como eu disse, é difícil eu escrever o pulso para vocês, é mais fácil palpar e sentir, daí falar isso é um pulso em martelo d'água, mas saber que o pulso em martelo d'água é associado ao sopro da insuficiência aórtica. A gente vai ter pode ter também um ictus globoso deslocado, uma hipofonese de B2, um sopro, como eu disse, é um sopro diastólico, né? Então, logo após B2, e pode haver uma B3 por sobrecarga de volume, como eu já expliquei antes. O sopro de estenose mitral é um sopro diastólico também, mais especificamente é um sopro mesodiastólico. Ele é decrescendo, crescendo, então ele começa difícil de auscultar e ele cresce, então por isso que ele é mesodiastólico, ele é mais bem auscultado no meio da diástole. Tá? É um som grave, mais facilmente auscultado com a campânula. E, de novo, lembrando que a campânula é a parte que tu tira de trás do estetoscópio. Tá? Geralmente é associado com sintomas como dispneia aos esforços, né, por causa da congestão pulmonar, e as síndromes de baixo débito também, fadiga, tontura, astenia. A gente tem um pulso venoso alterado pela pressão aumentada no coração direito, né, isso em casos de estenose mitral mais graves. E uma hiperfonese de B1. Mas não é hipofonese? Sim, evolui para uma hipofonese, mas no início acontece uma hiperfonese de B1. Tá? Por fim, o sopro da insuficiência mitral, que eu já disse um pouquinho sobre ele antes, ele é o outro sopro sistólico, que vocês precisam saber, mas ele é um sopro geralmente holossistólico, ele é melhor auscultado no foco mitral, e aqui, de novo, ele irradia para as axilas, então muito importante, se eu tenho um sopro sistólico, é muito difícil, assim, por mais que um seja melhor auscultado no foco mitral, o outro seja melhor auscultado no foco aórtico, vocês que estão aprendendo, é muito difícil diferenciar um sopro só pela posição e pelo foco que é melhor auscultado, porque às vezes a gente não tem isso muito bem estabelecido, assim. Então, mas essa irradiação facilita muito a diferenciação desses dois sopros, porque o sopro da estenose aórtica nunca vai irradiar para a axila, e o sopro da insuficiência mitral nunca vai irradiar para a fúrcula nem para as carótidas. Então, essas auscultas facilitam muito na diferenciação da causa do sopro sistólico. Os principais... E é um som de alta frequência também.
Então, melhor auscultado com o diafragma, daí, diferente do sopro da estenose mitral. Tá bom? Os sintomas associados à insuficiência mitral: sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia aos esforços, dependendo do grau da insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai ter edema generalizado. Então, sintomas de ICC, tá bom? A gente pode ter o ictus difuso deslocado para a esquerda e também pode ter uma B3 para um aumento do fluxo sanguíneo, tá bom? Falando agora da circulação e outros achados semiológicos, tá? Primeiro, pulsos arteriais. O que eu vou buscar quando eu for palpar os pulsos? Vou ver se ele está cheio, filiforme ou ausente, se ele é regular ou irregular. A forma dele, como a gente já tinha dito antes, eu trouxe aqui o Parvus Etardos e o martelo d'água, né? Então, essas formas características de algumas doenças. E, muito importante, a simetria, porque geralmente, se a gente tem uma assimetria de pulsos, é indicativo de alguma patologia que está causando aquela simetria. Então, sempre palpar os pulsos simetricamente, os dois lados juntos, o direito e o esquerdo, com exceção do pulso carotídeo, porque você pode levar o paciente a uma síncope por um vaso vagal ali, tá bom? Então, a gente tem o pulso temporal, o pulso carotídeo, o pulso subclavicular, o braquial e o radial. Isso nos membros superiores, assim dizendo, né? Com exceção do carotídeo, todos os outros eu vou palpar nos dois membros ao mesmo tempo, tá bom? Daí eu tenho o pulso radial, o pulso femoral. Desculpa. Daí eu já falei do radial. Daí eu vou ter o pulso femoral, o pulso poplíteo, o pulso tibial posterior e o pulso pedioso, que esses nos membros inferiores. Por que é muito importante eu pegar todos esses pulsos? Tá? Porque, por exemplo, se eu pego um pulso poplíteo e não pego um pulso tibial posterior, ou ele está mais filiforme, não está tão cheio quanto o poplíteo, é indicativo que eu tenho alguma obstrução obstrução arterial naquele segmento, né? No segmento da perna, no caso. Então, é importante fazer a avaliação de todos os pulsos. Outros sinais que a gente procura, né? Cianose, né? A gente tem cianose central e cianose periférica. Geralmente, nos adultos, o mais comum é a cianose periférica. A cianose central está mais associado a cardiopatias congênitas em crianças, etc. Edema, né? Edema a gente avalia com o sinal de cacifo. A gente aperta, avalia profundidade, tempo para voltar ao normal. A gente avalia o tempo de enchimento capilar também, se for maior do que 3 segundos. A gente tem uma perfusão ali que está comprometida. A gente tem que fazer as auscultas das carótidas, das artérias renais e femorais também, porque doenças ateroscleróticas difusas geralmente podem ter apresentações nesses grandes vasos, principalmente as carótidas. Tá? Turgência jugular e refluxo hepatojugular, que em casos de insuficiência cardíaca direita, né, ou congestiva, a gente vai ter um aumento da pressão venosa, pressão na veia cava, e aí a gente vai ter turgência jugular. E o refluxo hepatojugular é quando a gente, na inspiração, a gente pede para o paciente inspirar, e a gente, ao mesmo tempo que ele inspira, e tem todo aquele mecanismo que eu já expliquei, que aumenta o retorno venoso, de diferença de gradiente de pressão e etc., eu ainda pressiono o fígado, que está sendo rebaixado com a inspiração, para aumentar ainda mais a pressão na veia cava. E aí a gente vai ter um enchimento da nossa jugular ali, no jugular do paciente, no caso. Essas foram as referências que eu usei para essa aula.
Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas eu tinha que deixar isso tudo bem estabelecido para vocês. E qualquer dúvida, podem me contatar, tá bem? Muito obrigado.